E eu preciso, Espírito Santo, use a palavra. Eu necessito, mas não consigo. Me ajude na minha fraqueza. Não sei como devo seguir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Eu estou clamando, eu estou pedindo, só Deus sabe agora, estou sentindo, meu coração está frio, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus, eu vou chegar na comunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vou receber o irmão assim conforme ele pode ser. É o grupo dos varões. O grupo. Saudando a igreja com a paz de Jesus. Eu quis celebrar, amém? E vem acreditando, amém? E vem acreditando, amém? Ô, glória. Jesus quis celebrar. Ai, desculpa. Tá lá, tá vendo? Oh, desculpa, tá? Eu gosto já por perto, porque não igual, mas gozarei com meu Jesus. É crer e tu verás, é tudo bem e vai falar, é tudo bem e ouvirás, é tudo bem e vai levar. Vem Deus, vem Deus, vem Jesus, que vai curar. Oh, quem fez a terminar, eu vou já por perto, onde não eu vá, mas usarei com meu Jesus. E quem sofrer, o que morre, que deve seu coração, e só dizer, por vergonha, se pede, que Deus não sararei.
aceita que você está ali com possibilidade. Glória a Deus, aleluia. Glória. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo nos revela que Deus está nesse lugar. Vai operar nesse lugar. Fé, mas fé, amor, amor. Quem mantém fé no Salvador, hoje fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Jesus convida para com ele viajar. É uma viagem que eu não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus quem nos manda viajar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus quem nos manda viajar. Viver aqui, morrer na cruz para nos salvar. O Evangelho mandou anunciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Tem água viva, tem pão da vida, tem uma mesa para o salvo saciar. Lá no Monte Horebe, a sarça dia. Lá no Monte Horebe, a sarça dia. Moisés queria saber por que a sarça dia. E não se consumia, queria saber. Ouvia a voz do céu, que ele dizia. Ouvia a voz do céu, que ele dizia. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa, santo é. Tira, tira, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que pisa, santo é. Oh, glória a Deus, aleluia. Tem mais alguém que quer uma oportunidade? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glorioso Deus, eterno Pai, abençoa a tua igreja, Senhor. Derrama sobre cada um de nós, Senhor, a tua bênção. Conforta o coração de cada um, Senhor, que está sentindo alguma angústia, Senhor, alguma tristeza. Senhor, ensina-nos a perdoar, Senhor, aleluia. Não deixa a mágoa, Senhor, ficar fazendo morada em nosso coração. Jesus querido, aleluia, nos ensina, Senhor, ser humilde, ser obediente, fazer a tua vontade, porque nós precisamos ser o seu discípulo, precisamos seguir o teu exemplo, Senhor. Oh Jesus querido, aleluia, faz a nossa carne, Senhor, aleluia. Oh Jesus, não luta espiritual contra a nossa carne, mas tu pode abençoar a tua igreja, tu pode pôr a mão e transformar a dificuldade, Senhor, aleluia, fazer esse fardo ficar leve, fazer a nossa vida, Senhor, ser mais leve, mais fácil de nós seguir, obedecendo a Ti. Eu peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço ao Senhor, e assim seja, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O irmão já está aqui. Glória a Deus, aleluia. Vai por um minutinho, mas vamos passar para o irmão para dar continuidade ao culto e pedir para o Senhor
aleluia, para que nós possamos sair daqui com as nossas necessidades realizadas. Em nome do Senhor, eu agradeço. Vamos para o próximo irmão, vamos receber o nosso irmão, com palmas bem Glória a Deus, fortes. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. glória a Deus. Aleluia a Deus. Glória a Deus, aleluia. Falando lá de igreja, passando a E damos graças sempre a Deus, né? Por tudo que Ele fez por nós, fazerá. Meu Deus. E nos esclarecer bem o sentido da palavra que para nós temos uma informação divina para ser transmissor das pessoas. Igual o irmão louvor cantou. Vamos sentar. Por que Deus disse a Moisés, votação barulho? Por qual motivo Deus disse a Moisés, tira a sandália dos pés? Aleluia. Porque o lugar que é direção? Meu Deus. Qual motivo? Teve motivo ou não? Qual? Hã? Ajuda aí, meu irmão. Vamos saber. As coisas são assim. A palavra que Deus pediu a Moisés, palavras são o local onde Moisés estava, que já fazia mais de 400 anos, e Deus tinha sempre criado aquele local através da promessa feita para. Nós podemos avaliar na Bíblia, e na vida de Jesus dividida em duas partes. Naquela região estão o Monte das Oliveiras, onde Abraão subiu, próximo onde Abraão subiu, e ali vai a Canaã. Por isso que a Nova Jerusalém está no céu, mas ela vai, e ela é duas vezes na Bíblia, mais que isso, que a cidade vai, que é a palavra santificada de aliança com Abraão, ela perpetua. Sabe o que é perpetuar? Para sempre. Aí aparece Moisés, já com 50 anos depois da promessa. Aí Deus disse a Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisas é santo. Quem está recebendo a palavra é humano. Deixa eu ver. O lugar onde Moisés estava pisando era santo. Mas quem estava pisando naquele local era um ser humano cheio de paz. E para que nós prosseguimos na humildade, é necessário reconhecermos que o tesouro é precioso, mas é confiado em vasos de barro. Muito importante. Por quê? Segundo a palavra é a prática da vida, é saber que a pessoa é dedicada para ela. Ou ela pisa no alguém, ela se torna humilde. Se ela for humilde, será bem sucedido, o carro pode ser muito alto. Se não for humilde, não pode nem a Bíblia quer humilhar as pessoas. Aleluia. Entenderam? Agora, Moisés, o sentido etimológico da palavra, a maneira de você compreender a palavra é esta. Moisés
atenção, meus irmãos. Vamos aprender, depois vamos distribuir. É verdade. Para que nós devemos aprender? Distribuir. Não é isso? Aí Deus disse a Moisés, no sentido, agora está falando, a maneira de compreender a palavra. Eu estou te dando isso porque vocês todos sabem que Moisés era um tipo de Cristo. Sabia, Luiz? Está mesmo escrito lá no capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 15. Ele era um tipo de Cristo. Veja bem. Então o cargo era muito elevado. Super elevado. Mas Moisés era humano. Era descendente de quem havia sobre Adão, tinha pecado no sangue. E corria o perigo, como corre, e ele por ser tão graduado, uma pessoa tão graduada, mas como já disse algumas vezes, sendo repetido, mas ele era o ele precisava pisar no solo e usar os pés e a consciência. Ele precisava entender que estava diante do Todo-Poderoso, sendo comissionado pelo Todo-Poderoso, mas ele estava pisando no solo. Aleluia. Estava pisando na terra, era humano, estava ligado nela. Para que ele não se exaltasse. E por esse motivo diz a Bíblia em Números 12, que Moisés era o homem mais o quê? Mais manso. Porque todos da época, tipo de Cristo, todo cristão manso parece que quem? É o tipo. E Moisés guardou a palavra. Quando Deus quis, no capítulo 32 de Êxodo, Moisés questionando com Deus sobre o pecado do povo. Aleluia. Deus falou: Moisés, põe ele nessa nação e vou pôr uma nação em ti. Aí ele humildemente questionou: não, Senhor, a promessa foi feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu não quero esta honra. Continuo dando sequência na promessa, mas porque ele tornou-se, disciplinado na escola de Deus. Já os irmãos conhecem a doutrina dos sacerdotes, subsacerdotes, não? Você olha na doutrina, ensinamento, ensinamento ilustrado, mostra que nós vamos ver que as vestimentas dos sacerdotes eram de primeira classe, muito bem ornamentados, os sacerdotes, mitra na cabeça, peitoral representando as 12 tribos de Israel. Glória a Deus. 12 quadrinhos. E o sacerdote era bem vestido, bolinho de primeira linha. Puro, resplandecente, translucido. Só que, não já viu o sacerdote andar calçado? Andar calçado? É a mesma coisa. Nós, eu, o irmão, um terno e vestido socialmente, descalço. Se eu olhar para o irmão, falar que esse irmão não está batendo veneno, está bem vestido socialmente falando, mas está com os pés descalços.
Estamos aprendendo a significar. Agora, os sacerdotes, quando iam entrar no Santíssimo Lugar, o sumo sacerdote, ele entrava descalço. Aí, porque Moisés, depois daquela palavra, tira a sandália dos pés, sabe que Deus dá nos impedimentos, pelo modo de Deus expressar, o cérebro dele compreende. Ou não é assim? Não é não? Quando Deus, vou dar outro exemplo, Deus falou, foi fazer uma visita ao profeta Isaías. O que Isaías viu? Serafins com asas, cobrindo seus rostos, proteção pela fé. Ele estava bem fraquinho na terra, cobrindo os pés com asas. Ele não estava sendo humilde como deveria. E com duas voadas, ele estava devagar, relacionado, cuidado com a obra de Deus. Então, Deus não falou nada, mas Deus ilustrou. E quando Deus ilustrou, vocês compreenderam como é importante ter uma boa percepção sobre ouvir, o compreender e o conviver com o tato. Aí foi onde ele disse: estou oferecendo. Mas Deus não falou nada, só ilustrou. Está em Isaías capítulo 6. Estão compreendendo? O tato é assim. A pessoa está errada, Deus, ele é cego de Deus. Deus não precisa dele nem falar, só ilustrar. Mas eu quero concluir segundo a prática de tirar a sandália dos pés. Aí depois Moisés fez o tabernáculo portátil e fez também Moisés o Santo dos Santos. Segundo a Bíblia, onde se fica o Santo dos Santos? Santo dos Santos. Hã? Não, aqui no tabernáculo aí a instituição é terrena. Ela é modelo do céu, mas ela estava na terra. A ilustração era feita na terra. Na terra onde? Na terra santa. Na terra que Deus prometeu a quem? Lá no capítulo 13 de Gênesis, Deus disse a Abraão: olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e vai andando, os teus descendentes vão se espalhando futuramente, e aonde pisar a planta dos teus pés é teu. Então, quem marcou a herança do Abraão, para ele o quê? Os pés. A missão, Deus deu a Abraão, em primeiro lugar, foi caminhar. Vocês compreendem? São. E com isso o local ficou sagrado, santo. Quando Moisés fez os tabernáculos, não sei se os irmãos sabem, mas é preciso prestar atenção, porque é para nós todos. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, a planta do tabernáculo não era o modelo do céu? Ou não? Está aqui no capítulo 9 de Deuteronômio, de Hebreus, a partir do versículo 1, 10, 11, 12, 13. Então, Moisés, por isso que não é de qualquer maneira, não é para ele de qualquer jeito, ele está uma palavra física. Corre perigo de loucura. Deus fala 5, você diz 4. Não vai funcionar. Aí Moisés, então, para quem não descobriu, vou fazer uma ilustração bem clara. Aqui onde nós estamos, como se chama? Não, o templo somos nós.
O templo não é parede. O templo chama, daqui aí onde as irmãs estão, chama santuário de união fraternal. Está no santuário de reunião. Agora o verdadeiro santuário, quem é? Nós, e nós quatro paredes. O local é só para reunião. Mas dessa entrada para frente, ali para cá. Dali para dentro, ou seja, dessa divisória para dentro, tinha outro compartimento. Como se chamava aquele local? Hã? E quem entraria lá? Sumo sacerdote, que comandava o sacerdote. E ele, para entrar naquele local, a entrada na sequência, onde dava a entrada, tinha um local que o sacerdote passava por ali, e o local era colocado pedrinhas. Para entrar no Santíssimo Lugar, o sacerdote entrava descalço e pisando em... Por quê? O que é que derrubou o servo de Deus se ele der lugar? Orgulho. Por que ele tinha derrubado o querubim lá no céu? Orgulho. Agora Deus instituiu uma autoridade alta aqui na terra, mas uma grande prevenção contra o orgulho. Então o sumo sacerdote entrava no santuário uma vez por descalço e pisando em pedrinhas. Por quê? Por quê? Quer analisar? Que as pedrinhas doem nos pés e a consciência conta. Tu és humano. Está muito graduado. Mas acima de ti tem o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus, aleluia. Sinta ainda a consequência de ser humano, dor nos pés, pisando em pedrinhas, descalço, não pise em ninguém. Não pise em ninguém. Não humilhe ninguém, porque tu também és humano. E acima do sumo sacerdote está quem? Quem? Supremo, né? O Supremo Criador, Cristo Jesus, o Senhor agora. E ele entraria aí com isso Moisés, com essas palavras, Moisés montou uma escola de sacerdotes. E o sumo sacerdote entrava no local descalço, e saía de lá humilde. Deus falava com ele e ele transmitia a palavra aos sacerdotes e continuava naquela doutrina disciplinada por a humildade, para não se exaltar. Assim que a palavra ensina. Nós devemos ser, irmãos, disciplinados. O que é disciplina? Ensinamento. O ensinamento é para disciplinar. Disciplina é educação. É compreensão. Pode ver que até numa entrevista alguém vai fazer aquele pergunta: qual é o seu grau de disciplina? E a pessoa vai responder aqui, porque faculdade já esteve, ou que não esteve. É dar o depoimento. Agora nós, os cristãos, temos esses princípios de ser disciplinados quando Deus fala ou não. Estão compreendendo? Ou não está? Porque Deus é zeloso. Deus ele tem sempre projetos, ele faz projetos para o trabalho dele. Ele faz projeto, ele controla, está compreendendo, e ele lidera o projeto. Eu me lembro de um texto na Bíblia
tanto servo de Deus, ser disciplinado, ele é bem convivente com a palavra, decente e educado. Uma época, que Jeremias estava num determinado local, admirando muito uma árvore, e admirava pelas folhas da árvore, e quando ele arrancava aquela árvore, alguém arrancava aquela árvore, ele admirava as raízes. Aí ele olhava de uma vez e outra, e Deus perguntou: o que você está vendo? Está em Jeremias 11. Ele disse: eu estou vendo uma vara de amendoeira. Mas ele disse: nessa amendoeira, o tempo todo ela está verde. Nunca ela se aparece, cresce folhas. E quando uma desaparece, outra aparece no lugar. Aí ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. E Deus disse a Jeremias: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Imagine que Jeremias estivesse dizendo assim: estou vendo o defeito do irmão. Estou olhando para o defeito da irmã, não está lá, daquele jeito. Aí Deus dizia para ele: servo mau, servo infiel, tu também és humano. Vocês irmãos lembram no livro de Gálatas 6. O grande problema hoje com as famílias, pais e famílias, grandes crentes, olha na área do crente só. O grande problema que está acontecendo hoje com a família, a maior parte é causado por ele criticar o filho do outro, criticar o filho do outro, menosprezar o filho do outro. Porque a Bíblia diz que quando você menospreza alguém, essa maldade praticada vem para onde? Para a família. Sem nada vocês, olhando, se olhando o teu irmão errado, você que é espiritual, encaminhar o tal com o espírito de olhando para quem? Para ti mesmo, para que não sejas tentado. Quando você usa uma palavra agressiva, mas hoje e amanhã vai voltar para a sua família. Está compreendendo? Porque isto é resultado de colher de semeia. Agora, compreenderam? Quantas vezes eu ouvi pessoas assim: quem doer, eu vou falar. Então ela está numa posição mais alta da soberba. E isto vai trazer. A gente não deseja o povo de Deus, mas a pessoa semeou desordem sob o modo de expressar. Aleluia. É uma realidade disso. Mas, como nós estamos ensinando, nós vamos dar continuidade na leitura da palavra de Deus, no livro de Jeremias mesmo, capítulo 1. Abre as nossas Bíblias. No livro do profeta Jeremias, como Deus fala conosco, está lá no fim do livro do profeta Isaías, está o livro de Jeremias. A outra segunda-feira que estive aqui, nós tivemos um comentário sobre as 4 maldições que caíram sobre a terra. Quem estava aqui se lembra? Quantas maldições? E as 4 maldições trouxe o que para a terra? Jeremias capítulo 1, versículo 11, versículo 10. Agora ninguém doeu. Mas depois aqui no versículo 13, Deus pergunta ao profeta novamente o que ele está vendo. Contrário.
capítulo 1, versículo 11 e 12, fala sobre a vara amendoeira e o significado dela. Os irmãos sabem que para a Bíblia tem várias árvores que são ilustradas. Várias árvores. Encontraram? Amém. Diz a palavra de Deus. Depois de tudo isso, né? No versículo 12, então, e disse o Senhor: viste bem, porquanto eu vero sobre a minha palavra para versículo 12. Agora no versículo 13, o Senhor está dizendo, né? E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, diz aqui a palavra de Deus. Segunda vez, segunda vez, dizendo, o que vês? O que ele disse? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. Isso, versículo 14. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Isso, veja bem. E o 15, Porque eis que eu convoco todas as famílias dos filhos do norte, diz o Senhor, e virão a cada um e porão o seu trono à entrada das portas de Jerusalém. isso, juízo. E contra todos os seus muros em redor, contra todas as cidades de Judá. Veja bem o que vê hoje, essa profecia está se cumprindo. Então, analise bem. O profeta estava onde? Nessa época ele estava em Jerusalém. Então ele estava no meio da terra. No meio da terra. Aí Deus disse a Jeremias: olha para o norte. Que posição ele estava? Qualquer posição. Mas ele não fez isso, ó. Ele era disciplinado, ele não fez isso nem assim, ele fez assim, ó, dá licença, ele fez assim, igual estou aqui, ele fez isso, ó. A minha frente está para onde? Está para a minha frente, ela está para o oeste ou para o leste? O leste. Isso. Esta é as quatro significados da analise bem. Então, Jeremias fez isso, ó, lá de Jerusalém. Ele abriu os braços. Depois que ele abriu os braços, ele olhou. Aí ele viu o que lá no norte? Uma panela ferver, cuja face estava para o norte. De Jerusalém, onde está o norte? O centro da Rússia. Hoje é a época da destruição de guerra. Guerra mais guerra. Aí ele disse assim: eu vejo uma panela fervendo, cuja face está para a banda, mas ele estava assim. A frente marca o oriente, que é o leste. As nossas costas marca o. Ajude aí. Se não, se começar a pregar para jogar na pontapé, essa Bíblia que percebi se torna um livro mais desprezado, mais ultrajado, mais sem valor, mais de qualquer jeito que é das Deus. Não. Tem a organização que é dada pelo Espírito de Deus, que é mesmo espiritual. Então ele abriu os braços. Aí quando ele abriu os braços, olhou, ele disse: eu vejo uma panela fervendo para o lado de Jerusalém, com os braços abertos, olhando para o norte, indica qual local? A terra de Gog e Magog, onde foi construída pelos descendentes de Jafé. Aí Deus disse para ele: porque no norte se descobrirão mal sobre todos os habitantes da terra. Agora nós estamos vendo hoje tudo que relaciona
tão cheio da graça que Ele deu, mas cheio para transbordar. E no sentido bíblico, a finalidade do Espírito de Deus em forma de plenitude, ou seja, o número 7 resumido em uma palavra: plenitude, tudo. Aí, para que nós possamos compreender melhor a palavra de Deus. E quando você compreende a palavra, claro que a pessoa está trabalhando em parceria. Então, é parceria, amigos, irmãos aqui na terra, a igreja de Cristo aqui na terra. Mas primeiro veio o fundamento imposto pelos anjos, na ordem de Cristo, pelos profetas e pelos apóstolos, olhando tudo para Jesus e aprendendo a ser o que? Zeloso para com a palavra do Senhor nosso Deus. Agora nós vemos os dias atuais como está. Qual é um dos maiores, através desses comentários todos? Movimento no norte, que há no oriente. E qual é o maior sinal sobre a vida de Cristo hoje, que é relatado na Bíblia Sagrada? Não é eu, acho. Quem sabe? O maior sinal do arrebatamento da igreja já está escrito. Conflito no Oriente, com o apoio do Reino do Norte. Eu me lembro pelo Guerra dos 6 dias. Quem lembra dessa história? História não, relato da Guerra dos 6 dias. Ninguém mais se acompanha. No ano 66, já seria Deus, já acompanhava a Bíblia, a palavra de Deus. A gente lê pouco, mas mesmo assim Deus vai nos orientando. E a Rússia preparou 4 nações para fazer com que Israel voltasse do templo do ano 70 que foi destruído por o general Tito, segundo tempo, para fazer com que Israel perdesse novamente a sua pátria e fosse varrido da terra. Mas a Rússia ainda escolheu 8 nações, 8 com 4. Quanto? 12. 100 horas de guerra. Israel, uma nação do tamanho, comparado com as potências, também não é para quem posso. 12 horas de guerra. Israel venceu 12 nações. Conhecido por todos como a Guerra dos 6 dias. Por quê? Porque Israel é o relógio de Deus e é o lugar, irmãos, onde marca o maior sinal do arrebatamento da igreja. Quando Israel estava para ser destruído, Deus espalhou Israel por todos os lugares. Mas depois de alguns anos, fosse em 1914, a Israel volta para o seu lugar e o sol escurece, a lua perde seu vigor, as estrelas caem, porque o universo ele tem contato com o movimento celeste. Quando Jesus estava na cruz, não houve trevas, houve terremotos, houve modelo de ressurreição dos mortos, demonstrando o testemunho que o universo é compatível com os sinais de Deus. Agora, analisando esse assunto, em 1914 cumpriu a Mateus 24, verso 29. O sol escureceria, a lua perderia o seu vigor, as estrelas cairiam do céu. Já era sinal da volta de Cristo. Ainda não aconteceu porque o tempo de Deus não é o nosso. O tempo está próximo, mas é o próximo de quem? De Deus. No nosso próximo, uma hora possui quantos minutos? Uma hora. Nossa. No relógio. Quantos? 17.
Isso aí não precisa aceitar. Esse dono de Salomão, desse quarteirão, não sei se é crente ou não, ele é dependente, é dono de tudo, é rico. Materialmente falando, Deus abençoe. Agora, quando nós aceitamos a Cristo, mesmo do coração, o que é que nos desperta para com Ele? Não é a salvação? E o interesse de estar com Ele aonde? Na glória. Com Ele na glória. Então, analise bem. Aí Ele, como Ele, desde que aceitamos a Cristo, deixamos de ser malditos e sejamos sempre benditos. E além de ser benditos, a igreja é amiga de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Aí, como a igreja é serva de Deus, esposa de Cristo, ou noiva de Cristo, já na onisciência, esposa de Cristo, então, e aí depois, além de tudo isso, a igreja é chamada de amiga de Deus. Chamada de quê? Então é contato de amigos com amigos, sabe disso? Já leram na Bíblia isso? Que a igreja é chamada amiga de Deus? Não? Então vamos ler. Um irmão pode ler, outro irmão, caso mesmo, outro irmão aí no capítulo 15 do Evangelho de João, e versículos 14 e 15. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aí esses sinais que é transmitido de amigos para amigos. Quando se fala amigo, é o caráter pleno da fé isenta da Moisés. João 15, não é? Versículo 14. João 15, versículo 14. E 15 também. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz ao seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, os tenho feito conhecer. E quando você crê nessa palavra, é libertação total. Glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Porque no tempo da lei, Deus não chamou de amigo. Claro que os profetas eram amigos, porque ele enxergava a fé, a graça. Mas foi duas épocas que Deus chamou as pessoas de amigo. Somente essas duas épocas foi a época em que a fé funcionou como hoje. Quando Deus chamou Abraão, não tinha lei, tinha? Não, Era lei ou graça? Aí naquele período de graça, Deus chamou Abraão do quê? Pode ver o texto, que eu não leu o contexto do capítulo 40 Isaías 41, versículo 7, que diz a palavra de Deus. Versículo 10, parece que me vale mais, está por ali. Isaías 41, versículo 8. Olha, o tempo é rico, irmãos, e o ensinamento ele enriquece no emprego, porque o ensinamento tanto ele glorifica a Deus como valoriza a nós mesmos. Nos deixa nós no valor suficiente para que sejamos bem. Encontrou? Isaías 41, versículo 8. Lê para nós, meu irmão, você encontrou? Isso. Abraão foi chamado Tiago fala isso também no capítulo 5. Por quê? Porque ele viveu no tempo que viveu hoje da plenitude de Deus, tem uma ligação direta. Agora, de quando Israel zerou a lei do Monte Sinai, depois de receber essa promessa de amigo, aí Deus, no ministério de Abraão, pela promessa, Deus vivia no estado de alegria, estado de ele, seu nome, pois o título de amigo na prática. Mas quando Israel escolheu a lei no Monte Sinai, até o ministério de João
disse que foi a transferência da promessa de Abraão, Deus esteve o tempo todo irado. E em vez de chamar a pessoa de amigo, chamava de ladrão. Já leram, né? O tempo da lei, agora não. Se você chamar um doméstico da fé de ladrão, você a Bíblia diz que a pessoa vai para o juízo lá ser julgado. Está em Mateus 25, 22. Então, lá no tempo da lei, Deus ficou tão irado e o povo assumiu algo que não podia assumiu algo que não podia cumprir, e porque não podia cumprir, só Deus poderia cumprir. Então Deus falou: vocês ladrões, está em Malaquias 3,9, vós que me roubais toda a nações. Está no singular ou no plural? Singular, só Israel. Vai chamar o seu irmão da mestre da prioridade, não, você sai do juízo final e volta para lá novamente. Já pensou falar isso. Agora, no tempo que Deus chamou Abraão de amigo, o seu descendente de amigo, aí Deus foi revelando os tempos, revelando as épocas, dando sinais como amigo. Agora, hoje, viu o contexto de hoje? O contexto da promessa, com o texto da promessa, com o contexto da promessa, Abraão foi amigo, porque ele creu no 17, primeiro diz a palavra, e creu Abraão na promessa. E isso foi imputado como justiça. E ele viu a promessa cumprir quando Isaac nasceu. Aí ele falou: Abraão, tu viste, tu não viste, mas crestes, tu és meu amigo eterno. Hoje a igreja está colocada nessa mesma posição da promessa. Sim ou não? Os irmãos veem quando o pregador se enlouquece, misturando o tempo de Abraão com o tempo de Moisés e o tempo de Cristo. Aí ele enlouquece, ele apavora a igreja ensinando o quê? O rigorismo da lei. E nunca se liberta. Vamos analisar bem. Aí, com base nessa promessa que Deus fez a Abraão, ele lançou o fundamento sobre o templo lá em Jerusalém. Quando Isaac nasceu, qual foi a atitude de Deus com Abraão? Bem conhecida, nem precisa ler. Deus disse a Abraão, lá no capítulo 22 de Gênesis: suba ao monte Moriá, que é conhecido também como Monte Sião. E quando foi para sacrificar Isaac, apareceu lá quem? Cordeiro. Tipo de quem? Vamos analisar também. Então apareceu. Aí o cordeiro foi sacrificado lá no monte. E aquele monte, futuramente, ficou conhecido por todos os espirituais. Porque tem pessoas que, quando ela pega a visão do Espírito Santo, ela diz assim, ó, o meu cara falou que é assim, mas comigo é assim. Muda da alma. Muda mesmo. A gente é isso, é o Espírito mudando. Agora, quando Abraão sacrificou o cordeiro de Cristo, aquele local ficou consagrado para construir templo. E ali houve a história profética, e nós vemos que nós hoje, que o Espírito de Deus veio sobre nós com a abundância, o que acontece? A gente é conservador. Conservador das profecias. Naquele local, onde Isaac foi ricamente abençoado, afirmando a promessa, confirmando a promessa. Jacó passou por aquele local, teve a visão da escada dos anjos de Deus subir e descer. Ligado da terra no trono,